Maravilha, minha gente. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, às 10h24 da manhã, estamos agora começando o nosso podcast de hoje com Dona Nádia Beatriz, secretária de Assistência Social do município e também primeira-dama. Um prazer imenso estar recebendo a Dona Nádia. Acho que é a primeira vez que a gente bate um papo no rádio. É um prazer muito grande, Dona Nádia. Já faz um tempo que eu queria trazer a senhora aqui no programa para a gente conversar um pouco e trazer os seus trabalhos à luz, né, de todos, para que os ouvintes possam saber o trabalho que é realizado pela Secretaria e também o trabalho que é realizado pela pessoa de Dona Nádia, que não se resume somente aos trabalhos da Secretaria de Assistência Social, mas tem um trabalho que ela sempre fez de maneira voluntária, sempre buscou, sempre correu atrás para ajudar a população riachense. Dona Nádia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui pela primeira vez e dar bom dia também a todos os ouvintes da Rádio FM. Maravilha. Eu estou muito feliz que a senhora esteja aqui hoje. Já faz, como eu disse, já faz um tempo que estou convidando a Nádia para vir aqui atender o nosso chamado. A semana passada a gente já havia marcado, mas aconteceu imprevisto e hoje estamos aqui para conversar um pouco com Dona Nádia. Ô, Dona Nádia, a senhora realiza trabalhos sociais já faz algum tempo, independente desse trabalho da assistência social. Poderia falar para a gente um pouquinho a respeito desses trabalhos, antes que a gente entre no assunto da assistência social? Olha, Ricardo, eu acho que eu escolhi a área certa, né, voltar para a área social, né, que é ajudar, né, procurar ajudar as pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Hoje eu tenho certeza que eu fui para o lugar certo. Talvez até quando eu fiz minha inscrição, eu não tinha essa convicção, mas hoje eu não tenho dúvida, né? Eu queria colocar, assim, que desde a década de 70, a gente participa de movimentos estudantis. E nesse movimento, a nossa luta era a inclusão dos estudantes riachenses que não tinham oportunidade de fazer o ensino superior. Naquela época, a gente contava as famílias que estudavam em Salvador. Se for para contar o dedo aqui, dá para a gente contar quem eram as pessoas. Então, um grande sonho, a gente tinha esse movimento e participava desse movimento. Eu não vou citar as outras pessoas, mas eu participava junto com o Tito desse movimento. E o nosso desejo era que os estudantes de Riacho tivessem acesso, né, ao ensino superior. E a nossa luta era para a gente alugar ou conseguir uma casa do estudante em Salvador. E assim como a senhora teve a oportunidade de estudar, né, a família da senhora tinha condições, mas a família de muita gente não tinha, então a senhora viu essa necessidade que outras pessoas também, que não tivessem a condição financeira de estudar em Salvador, pudessem também ir lá e fazer a sua faculdade, não é isso? Exatamente. Então o nosso objetivo era ver se conseguia, né, uma casa, porque tinha, para as pessoas que não tinham condições, né, de fazer o ensino superior, né, na faculdade. Aquela época, década de 70, basicamente era a capital onde ofertava os cursos. Acho que o interior eram poucos municípios que tinham alguma faculdade, né, então não era nada fácil. E esse nosso desejo, né, não só meu, mas de todo o movimento, não vou citar aqui o nome, como eu disse, só se vou citar o nome de Tito, né, era o Centro Estudantil de Riacho Santana, chamava CESA. E a vontade da gente é que essas pessoas estudassem, né, também como a gente tinha esse acesso, né, e graças a Deus as coisas avançaram e hoje a gente sabe que as pessoas têm acesso, né, todas as pessoas, basta ter boa vontade, basta estudar, que tem todo o acesso para estar, acesso à educação, exatamente. Tem outros movimentos que a senhora fez parte aqui em Riacho Santana, como o movimento da APAE, por exemplo, foi criado também com a sua ajuda, não é isso? Sim, exatamente. E também dentro desse movimento eu gostaria de ressaltar que nesse período dessa década, aqui no município a gente não tinha, era muito precário a área de saúde e o povo não fazia exames laboratoriais, não existia
E aí, com o apoio de Padre Aldo, claro, a gente não conhecia instituições da Europa. Me recordo bem, a SEBEM na Holanda, a gente fez o projeto e Padre Aldo abonou o projeto e a gente trouxe, inclusive funcionou na escola agrícola, e Tito trabalhou lá nesse projeto por muito tempo e eu também ajudava. Eu não sei se vocês acreditam, que a maioria não sabe, mas eu fiz curso técnico de laboratório, né? No 2º grau eu fiz o curso técnico de laboratório, então a gente também participava e ajudava, né? E quanto à questão da PAI, a PAI, em 1993, Solange Brito, que é uma das pessoas assim, a nível regional que está sempre à frente da família apaiana em toda a região, e ela nos representa, né? É de Guanambi. E ela teve, eu conheci ela, tive a oportunidade de conhecê-la quando eu fiquei em Guanambi, quando eu morei em Guanambi, e depois ela veio a incentivar para a gente estar criando aqui a PAI em 93. Então, que é um órgão, né? Todos sabem, que luta pelo direito das pessoas com deficiência, né? Pela sua autonomia, pela inclusão de todos. É um movimento muito grande no Brasil, é o maior movimento, a organização social que existe, parece que, se não me engano, são 3.000, quase 3.000 APAIs que têm organizadas no Brasil. E quero, não vou citar também nomes, porque é muito grande o número de pessoas que faz parte desse movimento, mas teve todo o apoio, né, desses voluntários e dos pais e alunos, né, que inicialmente a gente fundou essa instituição e aí constituiu toda a diretoria, né, que ao longo de todos esses 31 anos, né, ela vem também participando e eu sempre tive dentro do movimento. Ou para mim não importa se eu estou dentro da diretoria ou fora da diretoria. Hoje mesmo eu não faço parte da diretoria, porque legalmente eu não posso, mas eu estou sempre presente. Agora mesmo eu ia trazer um pouco, porque estava participando de uma reunião lá na PAI também. Então é uma paixão muito grande, entendeu? Assim, eu não me sinto fora da PAI. A PAI hoje é uma família, é a minha família, né? E a gente tem apoio hoje dos funcionários, toda a diretoria, né? Os associados também que contribuem, né? A gente, graças a Deus, a gente tem um respeito da comunidade. Nunca misturamos política dentro da PAI. Qualquer pai pode vir aqui e avalizar as minhas palavras. Nunca misturei, graças a Deus. É tanto que a gente teve sempre esse cuidado, que de quando a PAI fundou, todos os prefeitos municipais, sem exceção, mantiveram o convênio com a PAI de Riacho de Santana. E se não fosse a prefeitura, eu digo aqui para vocês, a PAI não existiria. Esse trabalho de luta pela defesa da inclusão das pessoas com deficiência não existiria. Então, eu não, como disse, eu não quero citar nome aqui, porque foram muitas e muitas e muitas pessoas. Então, me desculpe, mas eu serei injusta se eu for tentar aqui citar um nome. Mas quero dizer que eu tive, assim, o estímulo de Solange, de Dona Solange, mas foi com a comunidade riachense, né? Muitas pais, né? Os pais, mães, muitos voluntários que abraçaram essa causa. Já passando por muitos momentos difíceis, mas graças a Deus hoje a gente está num momento muito bom, a participação de voluntários muito boa, sabe? A gente está assim num momento de glória. E a PAI hoje com a sua sede própria, né, também, isso é muito importante. Isso, que inclusive eu quero colocar que a sede própria, a doação foi de Tito. Na realidade, aquela área que nós temos hoje, ele tinha doado para fazer a sede dos Correios. Só que tem um tempo para a pessoa fazer a construção. Aí venceu, os Correios não fez, e aí a gente entrou com esse pedido, e aí nos foi concedido, e também todos os vereadores aprovaram também por unanimidade. Então a gente não tem, assim, a prefeitura, o legislativo, sempre esteve no lado da gente. E o povo também, graças a Deus, tem assim, colaborado com a gente, os associados, então a gente tem muita gratidão.
E eu queria colocar assim também que hoje eu estou assim muito feliz, muito. Eu digo até, falo assim, acho que hoje se eu morrer, eu pode dizer, a Nádia morreu satisfeita. Nádia morreu espero que a senhora feliz. viva muitos anos ainda. Amém, amém, eu quero viver, viu? Mas só na forma de dizer assim, como eu estou me sentindo tão feliz, tão realizada, né, que é sobre a questão da intervenção precoce, né? É o atendimento para crianças de 0 a 3 anos de idade que têm alterações no neurodesenvolvimento. São as crianças autistas, com TDAH, dificuldades de aprendizagem, TOD e outras síndromes, né? E era um sonho da gente, né? O município tem o Senai, que eu quero ressaltar, que muitas pessoas não sabem. São poucas cidades na região que tem um serviço de atendimento para os alunos que necessitam ser acompanhados, né? Que têm alguma dificuldade no neurodesenvolvimento. Então, nós temos o Senai, que Emília hoje está à frente. Tem uma equipe também multidisciplinar, assim como a estimulação precoce na PAI. E é um trabalho assim, muito bom, muito bonito. Hoje nós temos quase 250 crianças escolares sendo atendidas. E o meu grande sonho era poder estar atendendo as crianças da primeira infância, de 0 a 3 anos de idade. Esse era o grande sonho da gente, por entender a importância da estimulação nessa primeira infância, que isso é assim crucial para o desenvolvimento da criança. E graças a Deus, hoje tem quase 70 crianças que participam. Assim, os pais estão felizes, os pais muitos faziam atendimentos com fono, então já pagavam, então eles sabem de TO, então eles sabem o valor que tem e também sabem da importância dessa estimulação. Nós temos um psicopedagogo, temos 2 psicopedagogos, tem psicólogos, temos assistente social, temos fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional também vai começar agora, tenho certeza que vai dar certo. Temos o fonoaudiólogo. Então, a gente tem a equipe multidisciplinar completa. Então, a gente está fazendo um bom trabalho, a gente tem respostas, a gente às vezes recebe assim pais que fazem acompanhamento até em centros assim, tipo São Paulo, a gente tem aluno que faz acompanhamento com o neuropediatra em São Paulo, que chega assim colocando a diferença que a mãe percebeu junto à mãe, a diferença e o desenvolvimento dessas crianças a partir desse atendimento que está sendo feito pela estimulação. E quero enfatizar também na estimulação assim o empenho dos pais, porque a estimulação é muito importante, a participação dos pais junto ao tratamento da criança, né? Ele reproduzir em casa também. E graças a Deus a gente percebe assim, todo o interesse nos pais, cada um dentro da sua realidade, mas todos continuando com essa estimulação. Então, eu estou muito, muito feliz mesmo. Que bom, viu, dona Nádia? Tem um outro órgão aqui em Riacho Santana, que é de uma importância muito grande para a sociedade, que é o espaço para ajudar as pessoas que têm problemas com álcool. E a senhora também fez parte desse projeto, né, do Cotevida, aqui em Riacho Santana. Foi também uma ideia da senhora, o Cotevida? Eu digo, o Cotevida foi, eu não disse, foi ideia minha não, foi o Espírito Santo que nos guiou, né, e nos iluminou para a gente estar providenciando, né, e para implantar esse serviço, né. Então foi a vontade minha, a vontade de Tito. Temos aqui uma equipe maravilhosa que começou conosco. Esse aí eu posso falar porque da equipe que começou, eu posso citar porque não é tão grande. Nilza, todo mundo sabe, Nilza de Souza, Del, que é professor, Selma, que é de Iraporã, né, assistente social também. A gente tem o pessoal da Conzinha, Rosinha, tem Elza, tem Fabiana, Yara, e agora tem outra menina, me desculpe, você chegou nova, eu não estava lá, para que você chegou. Esqueci o nome. Me esqueci seu nome, viu? E tem todos os monitores também, né? Francisco, tem Dário, tem Nenego, tem Anselmo. E me perdoa aí se eu esqueci de alguém.
Mas eu acho assim, então a equipe muito. É Anderson, meu Deus. Anderson, Anderson, né? O psicólogo, assim, uma pessoa muito espiritualizada que ajudou também no nosso crescimento, eu digo, no meu crescimento espiritual, sabe? Uma pessoa abençoada, assim, por Deus, e foi agora, depois de 13 anos, mas que colaborou muito com o nosso trabalho, e agora está trabalhando Ana Luísa, e que veio a substituí-lo também, apesar de ser uma jovem, né, que está começando agora, mas ela vem também, pessoa muito segura, vem desenvolvendo um bom trabalho. E tem a Alicélia, que é outra assistente social, que veio me substituir lá, né, que eu trabalhei como assistente social. E tem Yara também, que é psicóloga, e que também veio, doutor Lula, meu Deus. Não pode esquecer do doutor também Lula. O médico, né, que veio, que inclusive inspirou o doutor Lula para se especializar em saúde mental, né? Foi depois que ele foi para o Cotevida, né? Ele se especializou nessa área que dá, assim, um bom apoio para a gente. E se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas eu acho que eu não esqueci. Então foi uma equipe muito boa que começou e a maioria permanece, muito compromisso, testemunho de vida, também que vem ajudar muito o nosso trabalho, né? A gente tem um tripé lá, que a gente se baseia na espiritualidade, na disciplina e participação e família. A família também participa. Então, Nilza vai vir aqui uma hora falar melhor. Já convidei Foram ela, muitas pessoas assim que a gente conseguiu sair assim mesmo do fundo do poço. E é muito gratificante esse projeto, eu falo assim, todo mundo sente-se muito gratificado porque é um projeto de salvar vidas. A gente resgatou muitas vidas, a gente fez muitas reconciliações, muitas pessoas voltaram a trabalhar, muitas pessoas casaram, que já têm filhos, entendeu? E que permanecem conosco lá. E graças a Deus, né, pela sensibilidade do gestor, hoje nós já compramos o sítio lá na Estrada da Balatina? Não. Nós compramos o sítio na Laranjeira. Já está iniciando, inclusive Del já está com a turma lá, com o viveiro. Já estamos. Sim, tem Rony, que chegou agora também, que está na parte de educador físico, viu? E Souza também, Paula Castro. E tem muitos pais aqui, que eu não vou citar, muitos, né? Eu vou, que dá apoio, muitas mães, a gente tem muitas e muitas mães, que os filhos saíram, que continua nos dando apoio quando a gente precisa. Não vou citar as mães, os pais, os familiares, que sempre estão nos ajudando também. Então, assim, é um trabalho muito gratificante mesmo. A gente, quem vai lá, sente uma paz, é um ambiente muito bom, traz uma paz, só para quem está lá e saber. Quando você entra lá, você apaixona mesmo pelo local, entendeu? Porque tem muito respeito, tem muita cumplicidade, tem muita união, sabe? Assim, a equipe trabalha mesmo com amor, sabe? É muito bom. E queria colocar ainda, desculpa, eu converso demais, viu, Ricardo? Fica à vontade. Você sempre interfere, mas eu não estou deixando você interferir. Eu ainda não cheguei no assunto do dia. Pois estou só esquentando a conversa. Então, eu queria colocar que nós não recebemos recursos próprios para esse projeto. Foi mesmo a sensibilidade do gestor, né? Eram muitas mães desesperadas que procuravam o gestor, colocando em situações de dependência química, né? De álcool e outras drogas. Isso levou, né? Com a graça do Espírito Santo, nos iluminou para a gente estar iniciando esse projeto. Foi um projeto que veio para ficar, graças a Deus. Hoje a comunidade reconhece. As famílias que foram beneficiadas tiveram a graça, né, de receber o esposo, receber o resgate, né, de um esposo, de um pai, né? Então, eu quero enfatizar bem, nós não recebemos nenhum recurso. Todo recurso a gente deve gastar em torno ali de 60 a 70 mil por mês. Então, é muito recurso. É muito recurso. Então, às vezes a pessoa está de fora, não sabe isso, nós não recebemos um centavo de fora desse governo, nem estadual, nem do governo do estado. São todos recursos do próprio município.
Inclusive, nós recebemos muitas pessoas que ligam de outras cidades, não vou citar aqui, vizinhas, pedindo uma vaga, né? Então, por que os outros prefeitos não é que são ruins, não? Porque eles não recebem recursos para fazer esse projeto, entendeu? Porque, na realidade, é o CAPES que é responsável hoje, né, pela política do governo para atendimento sobre a questão da dependência química, é para ser tratado dentro do CAPES, entendeu? Só que o CAPES é outra realidade do que tem situações que precisa realmente de internamento, né? Então, por isso que esses municípios não têm, né? Nós somos, aqui na região, nós somos únicos. Tipo assim, Boa da Lapa, Guanambi, mas não é recurso, não é um projeto feito pelo próprio município. São projetos geralmente feitos por alguma entidade religiosa. Pois é, eu trouxe esses dois assuntos, desse trabalho social que a senhora realiza, para as pessoas que não têm conhecimento, ficar a par de que a senhora está sempre junto com esse trabalho, independente da questão política ou não. Mas agora a nossa entrevista ela vai tomar um novo rumo, que nós agora vamos falar da dona Nádia como esposa, como mãe, como mulher. E eu queria saber, acho que os ouvintes também estão curiosos para saber, inclusive quem tiver alguma pergunta e quiser fazer para a gente, né, para a nossa convidada de hoje, que a gente está trazendo aqui no programa as histórias de vida das pessoas. E eu tenho certeza que a senhora vai ter muita coisa para nos contar dessa história de vida. A senhora, filha de médico, também de político também, como é que foi que a senhora conheceu o prefeito Tito? Como é que foi que começou esse namoro? Conta pra gente aí, que o povo está curioso para saber. Sim. São quantos anos juntos já, para começo de conversa? 42. 42 anos. É uma, né? vida inteira. É uma vida, né? Desculpa que eu me esqueci, não podia deixar, como você fala da parte voluntária, eu também queria aqui colocar as musas, né? Foi um projeto que a gente fez no bairro Peral. Essa eu vou citar porque é uma pessoa amiga, assim, de meu coração, ela já se foi, mas está nos nossos corações, foi Dona Emília Barbosa. Foi um projeto inspirado por ela no Peral, conhecido como Sopão, né? O pessoal do Peral recorda muito bem. Infelizmente, o projeto, no momento, não tem, nós não temos uma diretoria constituída, né? Existe a associação, o espaço está lá, inclusive o município já usou esse espaço, sabe? Mas era assim a grande paixão da minha amiga Emília Barbosa. Não vou citar outros nomes de pessoas, mas citei aqui em homenagem, né? Póstumo a uma pessoa assim que eu amava muito e está presente sempre no meu coração, está presente na minha vida. Foi um exemplo de mãe, de mulher, de humildade, de caridade. Uma pessoa assim que eu admirava muito e tinha muito respeito por ela, pela família dela, né? Foi assim um testemunho muito forte na minha vida, uma mulher guerreira que, como diz, eu tiro o chapéu para ela. Então, por isso que eu coloquei aqui sobre as musas, eu não poderia deixar de falar. Tá certo. Vamos então agora à pergunta de $1 milhão de dólares. Quando foi que a senhora conheceu o Tito? Olha, Ricardo, o negócio a história é longa, viu? Aos 11 anos de idade, eu na 5ª série, né? A gente se conheceu na 5ª série. Eram colegas? Nós somos colegas na 5ª série. E eu era uma pessoa assim, muito tímida, muito conservadoríssima. Eu ainda sou, mas antes era muito pior. E era muito conservadora, muito discreta, assim. E eu alimentava a gente, eu e ele também, né? Mas ele não tinha nem... Eu tinha 11 anos, né? Era uma coisa... Foi uma afinidade muito forte, mas 11 anos eu era criança. Hoje não, os meus de 11 anos já pensa até em paquera, né? Mas naquele 11 anos eu era criança, né? Sim. Mas eu tive aquela simpatia, né? Por ele, e a gente foi. E ele pela senhora também. Ele por mim também, né? Mas a gente não... Assim, éramos como os colegas, né? E a gente disputava muito na sala de aula. Eu era a aluna número 1, ele era o número 2. e a gente disputava sempre, entendeu? E a gente ficou, quando foi na 8ª série, né? Foi em 72, 73,
Aí a gente separou, né? Eu fui para Vitória da Conquista, me internei em Vitória, fui estudar no internato, e ele foi para... Você estudou no internato? Estudei no internato, na Sacramentinas, em Vitória da Conquista, durante um ano, né? E aí, ele foi, parece, para Caeté, depois foi para Guanabi, né? E aí a gente se separou, né? Eu tive outros namorados. Olha aí. E ele também, outras namoradas, né? Mas o destino estava traçado. Né? Estava traçado, né? E a gente, assim, convivemos, trabalhamos juntos. Inclusive o movimento tinha uma divisão dentro do movimento. Você sabe que esses movimentos sempre tem as divisões dentro do movimento estudantil, né? Eu não era do grupo dele, eu era de outro grupo, entendeu? Eu não fazia parte do grupo dele, não, entendeu? A gente tinha as brigas, né? E meu pai também, que era o denista, né? Era ligado à CM, e ele era mais revolucionário, entendeu? Então ele criticava, né? A postura política, às vezes algumas questões, e isso também, né? E meu pai eu defendia com unhas e dentes, e defendo. Ou ele tivesse razão ou não, eu fui criada e orientada na minha vida para obedecer meu pai e minha mãe, seguir meu pai e minha mãe, entendeu? Essa foi muito bom. Minha educação, foi essa, entendeu? Eu não questionava meu pai, né? Minha mãe até ainda questionava, mas meu pai era para a gente seguir a ordem e pronto, né? Eu tinha também, né, tendências, a própria formação minha profissional também, né? De organização de classes e tudo, eu tinha as tendências, né? A favor da reforma agrária, eu sou a favor da reforma agrária, tudo isso. Só que ia de encontro aos pensamentos de meu pai. E isso eu me calei quanto a essas questões e nunca me posicionava, né? Sim. Porque ele era uma liderança modernista, né? Conservadora, né? E aí eu não gostava dele por isso, essa questão política, que eu não concordava com... Tinha essa rivalidade. Tinha essa rivalidade. Mas como né? dizem, não tem ódio, tem amor. É mesmo, isso caminha junto, né? E aí, tá faltando um ano. Faltando um ano para ele vir, 1 ano e meio, já foi quase no final. Um dia, Zezito chegou lá em casa, e Zezito não tinha nem tanto costume, o irmão dele. Chegou lá em casa, estava assim um grupo conversando, eu, minha irmã, Dejanete, né, que morava com a gente, de seu Chiquinho Vieiro, muita amiga minha, né? Estudamos junto um tempo, eu sou uma amiga que eu prezo muito por ela. Estava minha irmã, algumas pessoas, aí Zezito conversou, olhou para minha cara, eu muito tímida, olhou para minha cara e disse, gente, esse ano vai ter uma surpresa tão grande que vocês não vão acreditar. Vai ter um namoro que já deveria ter acontecido há muito tempo e não aconteceu. Olha, Zezito e suas previsões. Zezito, eu acho que Zezito já desconfiava, né? Aí, menina, eu fiquei, que foi pra mim, eu fiquei de toda cor, né? Aí, depois o pessoal ainda ficou jogando previsão. Eu não sei quem, que eu não sei quem e tal, foi ali. Mas daí, a gente, não demorou realmente, depois que o Zezito falou, né? Aí também a gente já estava, né, certo. E coincidentemente... Gente, cuidado quando fosse consultar o doutor Zezito, viu? As previsões dele são certas. São certas, né? Pois é, Ricardo. E aí vocês começaram E aí a gente começou, né? Ele veio, eu fiquei ainda aqui, estamos hoje 42 anos juntos. O Tito era muito romântico, galanteador, como é que ele era? Não, nunca foi muito romântico, de jeito Foi mais direto mesmo. Ele não era muito romântico, não. E nem é até hoje. E aí vocês então, os namoraram quanto tempo até o casamento? Foi 2 anos. 2 anos. Com 6 meses ele quis colocar uma aliança. Eu falei assim, moço, calma aí, eu nunca nem tô pensando, eu não tinha pensado foi em casar, não. Foi. O negócio foi forte, né? Aí depois a gente ficou noivo, depois com 1 ano, aí com os 2 anos a gente se casou. Não demorou muito, não. E aí construíram a família que tem hoje. E aí, graças a Deus, né, tenho 3 filhas, assim, maravilhosas, né? Diz que quem gava o toco é a coruja, né? Mas eu sou muito feliz, muito feliz com minhas filhas. São pessoas, assim,
que dão um testemunho de integridade, de honestidade, de responsabilidade, de compromisso, sabe? Sou muito feliz com minhas filhas, graças a Deus. E quando o Tito decidiu entrar na política pela primeira vez, qual foi a opinião da senhora a respeito do assunto? Quando foi mesmo o ano que foi prefeito a primeira vez, a senhora lembra? Foi 89, né? 89. 88 foi, ele veio, 88, meados de 88 ele veio definitivo, né? Porque a gente morava em Guaramirim, morei 6 anos em Guaramirim, depois que eu me casei, e toda sexta-feira ele ficava aqui, sexta, sábado e domingo, inclusive ele trabalhava nos finais de semana, né? Porque era exame que eu nunca vi. O povo nunca tinha feito um exame de fezes. Não era fácil não, viu? Exame de sangue, a primeira vez pegava era 80, 80 o quê? 100 e tantos exames. Era trabalho, viu? Muito trabalho. Verdade. Nadson até trabalhou. Era Tito e Nadson de CC, né? Sim. Ele trabalhou com ele. E às vezes eu ia também lá, dava umas ajudadas, mas era pouco também. Mas e quando ele decidiu entrar, que eu fui convidado para entrar na política, qual foi a opinião da senhora? Eu achei assim, ele era muito político, né? Sempre foi político, né? E tinha vontade, ele tinha muita vontade em mudar, né? Mudar, melhorar a vida do povo, né? Por exemplo, a gente tinha um hospital fechado. Você vê, 4 de janeiro de 89 ele abriu o hospital, porque já tinha muito tempo, com a morte de Totonho, né? Filho de Seu Tinô, aí o hospital fechou, né? E aí ficou um tempo, então a gente via muito sofrimento das pessoas em seu hospital, né? Eu convivia dentro da minha casa, né? Também com meu pai, né? Que sempre teve à disposição, com o jeitão dele, mas sempre atendeu o povo, né? E era e continua sendo muito respeitado pela população. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí ele entrou para a política, a senhora teve que ir junto. Sim, aí ele entrou para a política, eu não acreditei, achava que era sonho, né? Mas o sonho dele era tão forte, né? E aí a senhora não acreditava que poderia ganhar as eleições? Não via essa possibilidade ainda. A concorrência era forte na época? Né? Mas tudo começou, e assim, ele muito amigo, né, do padre, inclusive o projeto do laboratório, né? Que foi feito, mas teve abalizado pelo padre, né? Então o padre estava. E aí o padre já tinha organizado aqui no período já as comunidades eclesiais de base, já tinham todas as comunidades, né? E aí Tito sentiu o desejo, o interesse, e aí quando a gente ia aí ele ia para as comunidades, ele não conhecia ninguém, mas ele chegava, procurava o pessoal do movimento, chegava em cada comunidade, ele se inteirava, procurava diretamente as pessoas que eram liderança das comunidades eclesiais de base, né? E essas pessoas acolhiam a gente, e aí ele sentava, né, com o povo, conversava com o povo, e ele tinha muita vontade de servir. Era uma força interior muito grande, ele conseguiu passar isso para as pessoas, que o desejo era muito grande, e as pessoas sentiam nele, acho que ele viu um fio de esperança para que houvesse uma mudança, né, para chegar aqui os serviços, né, públicos que ainda eram precários, né, e o povo viu ele como um fio de esperança, né, e ele foi para a Serra, Santa Rita, e cada local existia essa, né, a organização das comunidades eclesiais e essas lideranças. Ele e o Padre Aldo eram muito amigos, né? Eram muito amigos, mas assim, quando chegou na época da política, né, que o padre sugeriu, fez uma assembleia para escolher, ele participou. Como ele já conhecia o pessoal, quem estava presente eram as pessoas das comunidades, né? Então ele foi fácil não ser escolhido. Inclusive tinha até outros candidatos, entendeu? Que pretendia, né, que se colocava assim, que eram muito amigos do padre também, que tem gente até que acha que no fundo, naquele momento ele não queria Tito, ele queria outro até, né, não vou citar aqui nomes não, né, mas o certo é que a gente tem de colocar que tudo começou, né, toda essa mudança de mentalidade, né, com o projeto que o padre colocou, né, colocou a importância, principalmente da educação do campo, né, para os filhos dos agricultores estudarem, né, e criou todo esse movimento, e foi nascendo esse pensamento novo, né,
a mentalidade das pessoas, as pessoas começaram a entender dos seus direitos. E hoje eu vejo ainda que a gente tem frutos ainda, né? Porque a comunidade de Riacho é muito exigente, né? Muito politizada, sabe? Verdade. Então, e eu acho que é fruto de tudo isso. E assim, eu também reverencio a pessoa de Padre Aldo, assim, gostava muito dele. Tudo que aconteceu, eu não, em momento nenhum, deixei de gostar dele, sabe? E reconhecer tudo que ele fez, sabe? Não tive nenhum problema com ele e sou reconhecida publicamente aqui, eu falo, sou reconhecida por todo o nosso trabalho, né? Como a gente ingressou, teve muito sim a participação, mas claro, também que a gente tem de deixar, porque tinha outras pessoas que poderiam ter sido te despontado, né? Sim. E foi ele que teve a empatia e foi o escolhido, né? Então foi de uma forma democrática, né? Uma forma justa. Então, mas na realidade teve sim esse grande alavanque, né? A senhora já tinha esse espírito revolucionário, né? De comunidade, isso. Como a senhora está falando aí, que eu vejo que é forte. E aí, quando ele se candidatou, vocês entraram para a campanha, entraram juntos, né, nessa luta. Quando veio a vitória, e eu acho que deve ter sido assim, bastante ansioso, porque ainda não era o urna eletrônica, que o resultado sai rapidinho, né? Mal terminou a eleição, já saiu o resultado. Naquela época os votos eram contados papel por papel. Exato. Como é que foi aquele dia, o resultado? A senhora lembra desse dia? Como é que foi? O que aconteceu? Como é que foi a comemoração? Tem alguma lembrança desse dia, da primeira eleição que ganhou? A primeira... Já tinha filhos já, não? Já tinha até minha terceira filha. Já tinha terceira filha? Eu tinha 28 anos, já estava com todas 3 meninas. Já. E a senhora imaginou assim, Tito ganhando a eleição, a vida da gente vai mudar agora e não vai ser mais... Não vamos ter mais a tranquilidade de antes? Não, eu nunca pensei nisso, eu só pensava em ganhar. Sim, gente, eu queria falar aqui também, né, eu não posso deixar de todo... que a gente falou dessa conquista nossa, eu também gostaria de falar aqui que Zezito, né, os irmãos de Tito, né, todos, Alberto, Gessinho, todos assim, deu muito apoio, João Tertuliano, mas assim, o apoio de Zezito, eu sou o pai dele, o apoio de Zezito assim, foi muito forte, foi assim, muito decisivo na nossa vitória também, né. E teve muitos e muitos outros companheiros, né, Tony, que está desde o início da caminhada, e tantos que eu não vou citar aqui, que eu serei muito injusta, né, em estar citando, né, assim, como a gente chegou. Então a gente não chegou só, a gente chegou, né, com um grupo muito grande. Valdemir também Rocha foi uma pessoa assim que a gente tem muito carinho, né, por ele, a gente não esquece, foi uma pessoa que muito colaborou, era uma pessoa assim muito inteligente e sempre assim trabalhava muito bem nessa parte de conciliação, de bastidores, sabe? Foi uma pessoa assim que marcou muito a vida da gente, que a gente tem muito respeito, muita gratidão também. Chegado o dia, então, de Tito tomar posse, como é que ficou a vida de vocês depois disso? Com a casa sempre cheia, sempre... Claro que antes já tinha esse trabalho que ele fazia nas comunidades, mas depois, então, que ele ganhou a eleição, a coisa mudou completamente, né? Eu me lembro que, me parece que vocês moravam ali próximo à Praça da Vitória, não é isso? Moravam próximo à Praça da Vitória. Como foi essa mudança? Quando a senhora começou a ver a multidão, desde a campanha e depois então que foi eleito, que recebeu a incumbência de comandar a cidade, a casa passou a ser mais visitada por mais pessoas. Como é que foi isso? Como foi essa mudança para a senhora? Olha, Ricardo, a primeira casa que a gente alugou aqui foi a casa até do Padre William. Me recordo, depois a gente passou para a Dona Guilmar, né? E olha, Ricardo, eu encarei isso normal, entendeu? Não, como eu disse, eu me preparei, né, profissionalmente, né, para trabalhar com pessoas, com gente, né? Com comunidade, com gente. Então, para mim, isso é rotina da minha vida. E principalmente aquelas famílias em maior vulnerabilidade social, né? São muitas dessas pessoas, além de outras, mas tem muitas pessoas que são em situação de vulnerabilidade. Então, eu não tenho nada contra essa questão. Inclusive, tem pessoas que
até que já me perguntou, mulheres de ex-prefeitos já chegou para mim, como você se lida aí com aí essa situação? É uma coisa que não é normal. Se você chegou na minha casa, Ricardo, não tiver afim, você está ali conversando, se eu não tiver afim também, você quer conversar comigo, eu converso. Se não for comigo, Ricardo, eu vou dar uma subidinha ali que eu preciso fazer isso. Eu saio sem, às vezes eu vou para a igreja, né? E eu encaro normal, se for comigo, não, mas se for para ele, por exemplo, eu posso tirar tranquilamente meu time de campo, né? Sendo para mim, não, claro que eu atendo, né? Dona Nádia influencia muito nas decisões do prefeito? Eu tento, às vezes sim, às vezes não. Ele até diz assim... Ele ouviu muito a senhora? Às vezes ouve, sim. Tem coisas que eu estou falando com ele, às vezes ele me dá muito trabalho para eu convencê-lo. Eu digo sempre, quando eu consigo convencer e aí dá certo, eu falo, eu vou te pedir, por favor, não, me escute, quando eu insistir com você... É porque eu estou vendo que a coisa... Eu tenho a convicção de que eu estou certa. Eu preciso me exaurir, todas as minhas energias esgotarem para eu conseguir te convencer. Eu vou te pedir, por favor, a hora que eu não tiver uma opinião, eu me manterei calada. Mas quando eu insistir, você pode ter certeza que eu estou convicta. Por favor, me poupe, porque eu já não estou mais aguentando. Mas ele ainda faz algumas situações, ele resolve sem falar e ele sabe que sempre vai contar com o apoio meu e das meninas, entendeu? Mas já aconteceu. Situações que ele não passa pra gente, ele fica com receio de que a gente não vai dar uma opinião contrária. Vai dar uma opinião contrária e ele pega, faz por baixo dos bastidores e já chega com o negócio pronto pra gente ter de acompanhar ele, né? Ele escolhendo a vida pública, dona Nádia, ainda mais prefeito de uma cidade, é muito cotado para toda hora alguém chegar, conversar, é uma demanda, é um problema, é algo a resolver. São muitas viagens, viagens intermináveis em busca de recursos para o município, é muita gente para atender. Mas em relação, por exemplo, ao pai, ao esposo, ele sempre foi muito presente ou essa questão da vida política atrapalhou um pouco? Não, ele foi muito presente e ele é muito caseiro, entendeu? Sempre, se ele roda, vai num lugar, ele roda, ele vem para casa, né? Ele gosta muito de ficar em casa, né? E assim... Conseguiu participar dos eventos das meninas? Participa de todos os eventos das meninas, né? Quando as meninas nascem, quando a Valentina nasceu, a gente foi para Salvador. Ele é assim, ele gosta muito, ele é apaixonado pelas netas, sempre ele tem tempo para brincar com as netas, para sair com elas, para tomar sorvete, leva elas para andar de trator, tomar banho de lagoa, essas coisas assim, ele fazer piquenique, ele gosta assim, as meninas também gostam muito dele, mas assim, gostam, mas tem muito respeito, sabe? Ele é muito conservador e a hora que ele fala que é sério, todo mundo já sabe que é sério mesmo, né? São 6 mandatos seguidos, são 24 anos como prefeito, está completando agora. A senhora imaginava lá atrás que chegaria ao 6º mandato? Eu acredito que está sendo aí o prefeito, ou não sei se tem mais algum companheiro dele, que tem 6 mandatos no Brasil, né? São 6 mandatos. A senhora imaginaria que iria tão longe assim quando começou? Não, Ricardo. Na realidade, a gente nunca imaginou, né, que a gente chegaria a tanto, né? Mas eu analiso às vezes as coisas e vejo assim, mas eu acho que tem gente que nasceu com a missão. Eu acho que essa missão, ele nasceu para isso. Ele recebeu esse chamado e assim, ele é uma pessoa que ele não tem vaidade, entendeu, de poder. Ele não se veste de simples, ele não veste, não usa nenhuma... Ele usa a sandália havaiana, gosta até, mas não é, essa sandália não é para mostrar que ele é simples, não, porque ele gosta mesmo. É o jeito de ser. É o jeito dele, ela é uma pessoa, eu falo aqui com você, tenho convicção, ele é uma pessoa muito simples, muito humana, sabe? Gosta de honrar bem os seus compromissos, não gosta de prometer. Eu acho que foram créditos que levou ele chegar até aí. Porque geralmente o político, ele promete e ainda vai ver, ele não. Às vezes, se você chegar lá, ele te dá um sim, se ele puder te atender. Se ele tiver dúvida que ele vai te atender ou não, ele nesse momento ele não te dá um sim.
Às vezes você pode até sair chateado, né? Porque não deu sim. Eu também sempre me porto dessa maneira, sabe? Às vezes a pessoa fica chateada, mas eu falo, a pessoa pode ficar chateada, mas lá amanhã, depois ele vai entender que eu não enganei. A gente procura ser um político diferente, né? Você sabe que hoje o desgaste, o descrédito dos políticos é muito grande e a gente procura fazer da forma mais transparente, da forma mais limpa. Não estou aqui querendo dizer que nós somos os melhores, nem os mais honestos, mas a gente procura se pautar dentro de alguns valores, dentro de alguns princípios éticos e morais e dentro da nossa formação cristã. Tito é uma pessoa assim que todo dia ao levantar, Tito coloca o joelho no chão e ora e agradece a Deus. Então é uma pessoa assim que tem muita fé em Deus, e isso assim, procura viver, procura ler, e hoje ele encara isso na vida dele, essa trajetória dele como uma missão que Deus colocou na vida dele. Então ele não está ali, no caso, para se desfrutar. Talvez alguém pode até dizer assim, mas ela vai dizer porque é o marido dela, mas eu te falo aqui com pureza d'alma, ele não é uma pessoa que vai para o poder para se disputar das mazelas do poder. Ele vai para o poder num sentido de procurar ajudar sempre e procurar diminuir o sofrimento das pessoas, né? Levar algo para a comunidade que a pessoa, que o ser humano está necessitando e que precisa, né, naquele momento. Então é dentro dessa ótica assim, que a gente trabalha, não tem nenhum segredo. O segredo é a gente falar a verdade, a gente procurar ser empático com as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Para mim é uma regra de ouro básica da nossa vida, a gente sempre se colocar no lugar do outro. Quando a gente coloca no lugar do outro, a gente tem a resposta para tudo. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na comunidade. Então a gente coloca no lugar do outro. Eu sempre falo isso dentro do meu trabalho, com minhas filhas. Se coloque no lugar do outro que você tem a resposta para tudo. Ô, dona Nádia, vocês enfrentaram um período muito difícil, que foi o período em que os laços com o Padre Aldo se romperam, né? Onde havia, por exemplo, muita gente. Eu lembro que eu participei desse momento, estava do outro lado da história, né? Estava, como se diz, instruído do outro lado da história. Mas como foi para vocês encarar aquele momento? Até então o padre era um companheiro de luta junto com vocês e vocês com ele. Quando aconteceu essa confusão que veio a romper os laços, como é que foi encarado? Porque era uma verdadeira guerra na época, né? Como é que foi encarar aquele momento? Como é que a senhora se sentia? Olha, Ricardo, eu te confesso, né? Foi, acho que, um dos piores momentos da vida da gente. E acho que pior do que essa tempestade que já passou por a gente só foi a questão da prisão de Tito, né? Mas foram o momento mais difícil foi a prisão, né? então? Foi a prisão, né? E eu digo que esse foi talvez o segundo momento, mesmo porque a gente, assim, era uma pessoa assim que a gente tinha todo o respeito, toda a admiração, e que foi criada uma situação que dificultou tudo isso. Então a gente sofria. Você sabe que é você amar alguém, e você conviver com a situação. Houve assim, a gente sabe, né, acho que todo mundo hoje sabe que Padre Aldo tinha algum transtorno, né? Algum transtorno mental, né? Ele fazia controle, né? Fazia controle, e ele teve aquela depressão, né? E tinha algumas pessoas que, em vez de ajudar, a gente sabe, né? Que chegava e fazia colocar lenha na fogueira. Colocar lenha na fogueira, né? Inclusive a gente tem, sabe, assim, de falas que ele teve, assim, que tudo acontecia depois, que ele chorava, que falava que tinha se excedido com o Tito. Ele até dizia assim, ele dentro da cabeça dele assim, que ele tinha de fazer aquilo, mas ele dizia sem ódio e sem rancor. Quer dizer, que ele não tinha raiva, né? Ele fazia tudo aquilo, mas ele não sentia. E eu, graças a Deus, não sei Tito, eu não posso responder por ele, mas eu nunca consegui, assim, ficar com ódio nem foi nada, triste, né? Foi triste. Foi muito triste. Eu falo assim, se fosse hoje, porque naquela época não tinha, a gente vai vivendo a cada dia, né? A gente vai aprendendo, né? Amadurecendo.
Hoje, por exemplo, eu acho que nada disso teria acontecido pela maturidade que eu tenho, porque não tinha nenhum motivo, entendeu? Para tudo ter acontecido e caminhar daquela forma como foi, né? Mas eu, graças a Deus, entendeu? Eu não... A senhora chegou a intervir muitas vezes com o Tito em relação a uma resposta, a alguma decisão a ser tomada depois dessa confusão toda? Não. Sempre deixava de tomar as decisões? Sim, eu sofria muito, né? Muito por causa daquelas falas, daquelas situações, né? Às vezes eles afastaram também da igreja, né? Afastamos da igreja. Inclusive Maria Eugênia, que é a minha menina, a caçula, ela não fez. Maria Eugênia fez a primeira comunhão agora. Tem 2 anos. Depois de formada, entendeu? Se preparou e fez a primeira comunhão em Salvador, né? Mas assim, foi muito difícil, mas Deus sabe de tudo, né? As coisas, porque as coisas vêm, não sei, mas graças a Deus, inclusive, é uma pessoa assim, muito presente, né? Às vezes quando eu estou em dificuldade, eu vou revelar isso aqui, eu estou em dificuldade, às vezes, se tiver uma força espiritual, eu peço às vezes para ele estar nos ajudando, entendeu? E aí tem gente da minha casa que fala assim, eu não entendo uma coisa dessa, você não tem coragem de abrir a boca para falar uma coisa dessa? Gente, cada um cuida da sua vida. Eu sinto isso e eu faço, cada um segue a sua vida em paz, né? E ele sim, ele é muito presente nos meus sonhos. Não vou contar os sonhos, que é muito longo, mas ele está muito presente no meu sonho, na minha vida. Muito respeito, muito ensinamento, assim, que eu tive, assim, por ele e com ele, sabe? Assim, foi... A gente fica triste, marcou uma vida como tudo aconteceu. E a gente fica mais triste ainda porque ele estava sendo marcado com um deputado. Ele procurou um deputado em Brasília e ele, inclusive, pediu para marcar um encontro de Tito junto com o bispo, entendeu? Para ter uma conversa. Mas, infelizmente, o dia que o deputado ligou, o bispo estava viajando, mas ficou de ter esse encontro. Infelizmente, esse encontro não aconteceu. Mas tudo, o dia que aconteceu, tudo, né? Com o padre, né? A gente estava vindo em Salvador, a gente foi direto para Guanambi, que ia ser a inauguração do hospital regional. E aí, terminou a fala, a gente foi, Tito ligou para Joaquim Nogueira na hora. E Tito falou para Joaquim, que você precisar, você pode colocar para a gente, que a gente está à disposição. E daí teve assim, tudo quando terminou, a gente foi embora, né? Nós passamos lá, ele já tinha falecido. Aí depois Tito foi conversar com o bispo, e aí o bispo falou com Tito, eu te garanto, conversei várias vezes com ele, ele não tinha nenhuma raiva, não tinha nenhum ódio de tudo isso. Ele sempre dizia sem ódio, sem rancor. E quando ele dizia sem ódio, sem rancor, não era da boca para fora, era realmente, ele não sentia, né? Tanto que ele falou isso, com quem falou foi o bispo, Dom Alberto, né? Já faleceu, né? Então ele falou, Dom Alberto falou para Tito, assim, que ele sempre dizia que ele não tinha raiva, falava sempre, né? E aí Tito falou, Dom Alberto, a gente tinha uma boa relação com ele, eu gostaria até que fosse tudo vistoriado no carro, tanto quanto antes, que retire o carro, né? Para não ter nenhuma dúvida, já que a gente tinha algumas questões, mas isso já é prático, né? Sim. Aí quando a gente veio, Tito parou, o pessoal estava fazendo a perícia e tal, e aí o perito até falou assim, Tito, e tal, aí ele falou, se for para sair o carro aqui agora, o carro sai, não tem problema nenhum. Foi um acidente que comumente acontece. Mas às vezes Tito ficou assim preocupado, porque tem muitas pessoas maldosas, mas graças a Deus isso não aconteceu, não teve nenhuma, como é que chama? Não foi levantada nenhuma dúvida dessa questão, nenhuma hipótese, né? Porque não haveria de ter, né? O período mais difícil foi o período então da prisão de Tito. Como é que foi que a senhora encarou isso? Como é que foi conduzir a família, sendo, no caso, agora a líder da família, com a ausência de Tito, nesse período da prisão? Como é que foi esse momento para vocês? Olha, Ricardo, foi muito difícil. Eu contei com o apoio, assim, de muitos amigos, entendeu? Porque no primeiro momento você se acaba, né? Você não tem
força, energia para nada, né? Você fica deitado ali que você não tem força nem para levantar, entendeu? A senhora estava junto na hora que aconteceu, não? Não. Eu estava aqui em Riacho. E, assim, eu fiquei mais, cada um teve uma incumbência. Tainã, né, Ana Luísa, as meninas, ficaram mais nessa parte, assim, financeira, de ver as coisas de Tito como estava, né? A gente tinha também o pessoal que trabalhava com a gente, são pessoas, assim, continuam sendo de extrema confiabilidade, que luta por a gente, pelas coisas da gente, assim, com muito amor e com muito zelo. Isso é muito Então, bom, né? Nós não preocupamos em fazer acompanhamento nenhum, como as coisas, né? Então, essa parte aí, nada. Aliás, eles procuravam ajudar a gente no máximo, entendeu? O que podia. Mas, assim, Tainã, né, Ana Luísa, ficaram à frente das questões, né? Que foi muito difícil, né? Você sabe que uma causa dessa não é, né? Contamos também, graças a Deus, com o apoio. A gente é muito grata, né, no momento que a gente estava. Eu falo assim, que Polícia Federal estava no grande auge, né? Naquele auge, foi no furacão da Lava Jato, né? Que hoje deu em nada, né? Então, foi nesse furacão. Então, houve aquele momento, então, ele foi assim como... Você pegou ali como bode expiatório para mostrar uma situação, né? Algum cara era jovem, né? A promotoria querendo se aparecer, né? Se promover, né? Digamos assim. E aí, né? Teve munições também, né? Que levasse também. Tito não levou também a questão, assim, ele não acreditava, né? Diante de que ele tinha uma licitação onde o preço era muito bom, né? Só que quando eles abordaram outras questões de direcionamento, né? Que a gente não vai abordar aqui. E onde todos os municípios funcionavam, né? Como aqui funcionava, né? Mas foi assim, foi muito traumático. Sim, eu fiquei mais nessa parte de contatos de advogados, né? Outros contatos que às vezes precisa a gente faz. A senhora se decepcionou com alguém nesse momento? Teve pessoas que a senhora esperava que se fizesse presente, não fizeram? E outros que a senhora nem imaginava que pudesse estar apoiando e que apoiaram? Não, graças a Deus. Eu falo sempre, quando eu converso com alguém, eu falo sempre assim, que a gente tem muita gratidão. Nunca uma pessoa me direcionou nenhuma palavra desrespeitosa quanto a essa questão. Nem para mim, minhas filhas. Eu tenho muito respeito, muita gratidão pelo povo. E digo mais, eu sempre digo isso, no momento daquele onde Lava Jato, onde Polícia Federal, era tudo, né? Estava por cima da onda, como diz, e o povo acreditava. Então a gente tem... Tito falou, se eu gostava do povo de Riacho, tinha gratidão. Minha gratidão é muito maior hoje, porque no momento mais difícil da minha vida, o povo deixou de acreditar, não acreditou em Polícia Federal e acreditou em mim como Você não imaginava que ele ia né? chegar? Eu não estava ali no dia, porque eu estava em São Paulo, no momento que ele foi solto, mas eu fiquei sabendo e vi algumas imagens. A senhora imaginava que ele fosse chegar nos braços do povo como chegou? Eu vi assim, eu recebia muita solidariedade do povo, mas não tanto, né? Para a gente foi uma surpresa, foi muito assim, foi muito gratificante para a gente ter o reconhecimento do povo, assim, do nosso lado. Não teve nenhuma mobilização, foi uma coisa espontânea. Imediata. Não teve nenhuma mobilização nesse sentido, nenhum político mobilizou. Assim, foi algo espontâneo. Não foi nada planejado, vamos dizer assim. Não foi nada planejado, exatamente. Então, foi assim, algo muito bonito, assim, e a gente agradece muito, porque tinha políticos, né, que falavam assim, que tinha pena de Tito. A hora que Tito chegasse, estava com pena, porque Tito ia escutar muita coisa, não podia nem ir nos lugares. Como que o povo ia desrespeitá-lo. E foi ao contrário. E graças a Deus foi ao contrário, foi recebido de braços abertos, entendeu? Então, pra gente, eu conheço histórias de pessoas até que suicidou, cometeu suicídio, porque não devia, né? E é algo assim muito revoltante essa justiça, né? Porque a Polícia Federal acusa e ele faz
a acusação, a promotoria ela não acatou da Polícia Federal nada, aqueles milhões que ele colocou, não foi acatado dentro do processo dele. O que se acatou foi a questão do transporte. Ainda diz que o transporte não foi feito durante os 4 anos. Então ninguém estudou. Então, eu acredito, inclusive, Tito já teve, né, algumas pessoas que fizeram o depoimento e ninguém pode dizer que não houve. Pode até falar que o serviço não foi de boa qualidade, que os ônibus não eram assim, né? Pode ter as críticas a fazer, mas que não houve transporte, isso não existe. Isso é fato que houve transporte, sim. Então, é uma coisa assim que a gente está despreocupado, mas eu falo assim, a proporção que as coisas foram, né? Então, o Ministério Público, ele não recebeu a denúncia daquele valor exorbitante de 100 e tantos milhões. Não foi considerada dentro do Ministério Público, ele não acatou. Ele só acatou a questão do transporte. E diz ainda, como eu estou colocando, que nós não fizemos o transporte. Ô, dona Nádia, nesse período em que vocês entraram para a polícia, eu digo vocês que a senhora estava junto, não tinha como estar separado nesse momento, só teve uma eleição que Tito não conseguiu eleger o sucessor, elegeu o Daniel, não conseguiu eleger Max naquela eleição. E ele, as eleições dele, ele mesmo ganhou as 6 eleições e ganhou esse Daniel, só não conseguiu eleger a de Max. A senhora acreditava que essa eleição não seria vitoriosa? Ricardo, eu sempre digo, eu consulto sempre os amigos, os vereadores, como está a política. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ver bem, apesar de que, assim, que eu estou bem engajada, eu não consigo fazer assim, uma leitura real das situações. Eu sempre procuro, assim, alguns vereadores que eu confio. Eu tenho um vereador meu que eu acho que ele tem uma leitura excelente. Alguns amigos que eu tenho nas comunidades, né, graças a Deus, tem muitas lideranças que nos apoiam. Então, essas pessoas me dão esse norte. Eu não via, não. Eu acreditava que a gente ia ganhar, não conseguia ver isso, não, né? Como é a relação, por exemplo, Daniel é casado com a irmã da senhora Margarete, não é isso? Uhum. Como é que é a relação de vocês estando de lados opostos? Por exemplo, na política passada, Margarete e Daniel estavam em lados opostos. Como é que fica a relação de vocês como irmãs? É abalada ou continua da mesma forma? Não, continua da mesma forma. Ela está hoje na minha secretaria e me ajuda. Inclusive, quando ela chegou, chegavam pessoas da secretaria e falavam, cuidado com Margarete, isso aqui, né? Dizia. Mas ela, assim, ela mostra... Porque é bom a gente falar isso aqui, não é para as pessoas verem que não existe essa divisão. Exatamente, né? Então, ela tem, assim, todo empenho na administração, me ajuda bastante, entendeu? Não corre, né? Às vezes a gente vê pessoas dali do trabalho se recuando ao serviço e eu sei que eu conto com ela. Para o que eu precisar, eu conto com ela, entendeu? Sem nenhuma dificuldade. Tipo assim, aquela pessoa que você nem pergunta, você quer fazer parte do conselho, Ricardo? Sim. Aí você dá 1001 desculpas. Eu não preciso nem perguntar a ela. Se for para bater no conselho, ela eu coloco sem perguntar. Tenho essa liberdade e essa confiança. É bom a gente esclarecer isso aqui para as pessoas entenderem que existe a política, mas que existe a família, que a família ela é separada, ela é sagrada, né? Ao longo desse tempo, dona Nádia, a senhora sempre esteve ao lado de Tito, foi, como diz aquela história, ao lado de um grande homem e sempre uma grande mulher. A senhora alguma vez pensou em se candidatar também? Já foi convidada, já foi cotado o nome da senhora para se candidatar a algum cargo, né? Nesse sentido, ou no legislativo, ou até mesmo no executivo? Ô Ricardo, eu falo assim, Tito é tão forte que ofusca a imagem, não minha, mas de muitos. Então eu nunca, o pessoal reconhece, fala comigo do meu trabalho, quer dizer, muitas pessoas, claro, que não reconhecem, né? Isso é natural, mas graças a Deus, eu acho que a maioria das pessoas tem aprovado, né? Se a gente está há tanto tempo, é porque a grande maioria acredita na gente e confia na gente, né? Eu tenho muito respeito pelas pessoas, me coloco dentro da assistência, o que a gente pode, eu falo a gente porque nós somos uma equipe, a gente ajuda indistintamente quem cruza a porta do meu
espaço de trabalho. Eu não sei e nem procuro saber em que a pessoa vota ou em quem votou. Mas a senhora já se imaginou prefeita de Riacho alguma vez, ou vereadora? Eu já me imaginei, porque eu falo para ele assim, que eu mudaria muitas coisas, que eu não seria exatamente como ele. Igual a música do Padre Alessandro, que vai mandando o mundo é as mulheres. Eu digo assim para ele, sabe? Depois vai vir as consequências aqui, né? Eu digo assim para ele, a hora que eu chegar em casa vai vir as consequências, né? Eu digo para ele, olha, como político eu te dou 10. Agora, como administrador, eu te dou outra nota, eu dou mais baixo. Então a senhora seria uma prefeita igual. Eu acho que... Não sei se seria como ele, voltaria. Eu também não tenho essa certeza. Viu? Eu sou muito intensa, Ricardo, no que eu faço, sabe? Eu me entrego de corpo e alma em tudo que eu faço. Quando eu entro para ganhar. Eu entro para vencer, eu entro para atingir aquele objetivo com muita intensidade. Eu não sou morna. Ou eu sou fria ou eu sou quente. Eu sou muito intensa no que eu faço. Isso entendeu? É muito bom, hein? Eu sou assim, é meu jeito, eu não gosto. Eu faço. Ou é ou não é? Tito fala assim, essa mulher faz política 24 horas, né? Meu telefone fica ligado, né? Aí liga, não vou citar, liga para fulano de tal, liga para não sei o quê. Dona Nádia, desculpa, eu estou ligando para a senhora, mas eu sabia que só a senhora podia estar atendendo o telefone. E aí eu vou atendo o telefone, nem que eu vou depois acordar um outro que não é comigo, mas o primeiro vem muito telefone para mim, entendeu? Aí. Então eu sou assim, eu sou muito, às vezes até eu acho que isso não é nem bom para mim, que eu termino me sobrecarregando. Mas se eu não fizer, eu vou ficar mais doente ainda. É melhor eu fazer. Não, isso faz a gente se sentir mais vivo, né? Essa intensidade toda que a senhora sente, faz se sentir mais viva naquilo que está fazendo. E como a senhora imagina o futuro em relação a essa questão política? Como é que vai ser? Vai ser sempre assim a casa cheia? Outra questão que eu queria colocar aqui também, né? Na época que tudo aconteceu, com Tito, né? Então foi assim, eu tive assim, muitas ajudas de amigos, dos políticos, entendeu? Todos, assim, me apoiaram, sabe? E tiveram muito do meu lado, mas eu não posso deixar de falar assim de uma pessoa que abriu as portas do apartamento dele para me receber, foi Daniel, entendeu? Que me deu a cama deles para eu dormir, né? Sacrificar na família até. E que também teve de meu lado em todos os lugares, porque eu fiquei numa situação assim, emocionalmente tão abalada que às vezes, e também a advocacia tem muitos termos técnicos, né? Sim. Que a gente não tem afinidade, o leigo, né? Não tem muita afinidade. E eu tinha assim, muita dificuldade até entender, até opinar, entendeu? Mas aí Daniel assim, foi uma pessoa que teve muito do meu lado, Paulo Vitti também, né? Que hoje é meu genro, na época era amigo da gente, então foi uma pessoa assim, Juninho, né? O irmão de Tito, né? Então todos esses advogados, assim, porque eu não sabia nem dialogar com advogado, né? Sim. E assim, eu citei, assim, eu estou citando alguns, mas tem muitas amigas que saíram daqui e foram ficar comigo em Salvador, dias assim, sabe? Muitas pessoas que faziam alimentação e levavam para mim, porque teve um período, depois que eu me levantei, que eu ficava deitada, muito deitada, que eu não tinha, me sugou, eu senti uma sensação, todas as minhas forças, sentia que eu não tinha dia que eu não tinha energia nenhuma, me sugava tudo, todas as minhas energias, eu ficava sem forças. Então foram assim muitas pessoas que me ajudaram. E nesse período da vida, né, eu me lembro que o dia que a gente foi fazer a primeira visita a Tito, e aí quando ele saiu, né, foi assim, era muito difícil, a cada visita, né, acho que nesse período eu fiz, assim, que eu ficava mais na parte de visitas, de contatos, né? Eu fui assim, foram 30 e tantas, sei lá, quase 40 visitas e viagens, né? Em todas, e sempre revezando com minhas filhas. Um dia uma ia, outro dia outra ia, né? E sempre a gente nas visitas, né? Junto com Cida, a família de Gessino, né? Então, uma coisa, um dia eu li uma mensagem, foi até de um budista, e que me tocou muito, sabe?
assim, eu li a Bíblia e via, falava-se de paz, mas parece que eu não tinha absorvido o que era a palavra paz. E aí eu li uma mensagem budista que dizia assim: por mais dificuldade que você esteja vivendo, por mais precipício que você esteja, por maior tormenta e tempestade que você esteja vivendo, você não pode perder a sua paz. Se você perder a sua paz, você se desequilibra. E quando você se desequilibra, você não mais pensa. Verdade. E vai resolver se eu me desequilibrar? Não vai. Eu não ia trazer ele de volta, né? Só ia piorar as coisas. Só ia piorar as minhas coisas, né? Então, desse dia eu entendi o verdadeiro sentido de paz. E eu sempre falo para as pessoas que são, assim que eu convivo e digo, a gente hoje, né? Porque a gente vai vivendo, vai a cada dia, a gente vai aprendendo. Então, a gente tem, o jovem não, ainda, eu digo às vezes às pessoas, por coisas pequenas, eles se aborrecem e terminam perdendo a sua paz. E aí, muito imediatista, né? Exatamente. Então você tem de filtrar muita coisa, entra aqui, sai aqui, sabe? E não deixa para aborrecer com uma coisa muito pesada. Mas coisas pequenas, eu sempre dou esse conselho. Não vamos nos aborrecer, não vamos perder a paz por coisas que são pequenas. Até né? que a vida é tão breve, né? A vida é tão breve. E tem gente que fala assim, Marcelo, né, que é meu companheiro de viagem, de tudo. Aí ele fala, dona Nádia, como a senhora consegue? Porque eu não consigo. Aí eu falo assim, Marcelo, tudo é uma questão da sua mente. Você coloca que você não vai e você consegue não ficar alimentado de raiva, de ódio, de mágoa, essas situações. É uma mudança, né? de pensamento, de chave. Exatamente, né? Então, é dentro desse princípio a gente vai aprendendo, né? E foi esse período que me colocou. E aí, como eu disse, aí quando saiu, o Tito saiu e entrou, entrou dentro da penitenciária, o diretor, né, chegou para mim, para minhas meninas, tinha algumas pessoas, eu não me lembro, e ele colocou: olha, dona Nádia, eu tenho uma palavra para dizer para vocês estão passando por esse momento, mas tudo passa. E depois vocês vão ter muita aprendizagem, muito ensinamento, vocês vão crescer espiritualmente, depois a senhora vai me dizer tudo. E isso foi uma palavra certeira. Então hoje, assim, as minhas filhas, assim, o Tito teve um crescimento muito grande, né? Muito grande na espiritualidade, graças a Deus também, entendeu? A gente procura, né, a cada dia estar se aperfeiçoando e melhorando mais como pessoa e ser humano, para estar procurando ajudar as pessoas. A gente sente bem em servir, é uma alegria, uma felicidade para a gente, entendeu? Hoje, eu digo que talvez que ele está num patamar maior, mas é uma felicidade para a gente, para mim, para Tito, quando chega alguém que precisa de mim, que eu sou a luz daquela pessoa naquele túnel, ele me enxerga como alguém que pode estar ajudando ele numa situação. Então isso eu fico feliz com isso. E tendo que quando a gente, né, a palavra diz, quando a gente é misericordioso, a gente recebe misericórdia de Deus, né? E eu sinto a felicidade em ajudar e em servir as pessoas. A senhora falou de paz e eu ia até falar isso, deixei para falar no final do programa duas falas para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu senti na senhora essa paz que a senhora falou. Eu senti, desde a hora que a senhora entrou e sentou aqui e começou a conversar, que eu senti essa paz, ela irradiar aqui dentro na sua fala, né, como realmente uma energia positiva aqui na senhora, né? Graças a Deus. E eu achei interessante a gente trazer esse bate-papo. Eu comecei rodeando aí pelos trabalhos sociais que a senhora tinha feito, mas na verdade eu queria entrar nesse lado mais pessoal para mostrar para as pessoas, né, que tem ao lado de Tito, tem uma grande mulher ao seu lado e que está sempre ali, às vezes dos bastidores, às vezes sem aparecer, que como a senhora disse, o brilho dele acaba ofuscando o brilho dos outros, mas que ninguém faz sucesso também sozinho, né? E o meu também, né? Não é? Pois é. Então eu trouxe a senhora justamente para a gente falar disso. Eu comecei rodeando a entrevista para a gente poder quebrar o gelo e entrar nesse assunto, que eu achava de muita importância trazer para a população esses momentos difíceis, momentos de alegria, das vitórias e tal, da vida das filhas, dos netos, etc. E eu senti essa paz. E senti também, dona Nádia, se eu estiver errado, a senhora me corrija, que existe aí dentro dessa intensidade toda aquela menina apaixonada. Porque quando a senhora fala de Tito, a senhora fala com um brilho nos olhos e com um prazer muito grande.
E mesmo a senhora dizendo assim, não é romântico, no último programa que ele esteve comigo aqui, ele elogiou bastante a senhora, não sei se a senhora acompanhou a entrevista, mas ele elogiou bastante a senhora e disse o quanto a senhora era importante na vida dele. E ele falou com uma firmeza na palavra que me chamou muita atenção. Ele disse o quanto a senhora significava, o quanto era importante na vida dele, e que sem a senhora ele não seria quem ele é. Chegou a dizer para mim aqui na saída da rádio aqui, falou no ar e falou depois fora do ar, que eu não seria quem ele é se não tivesse a senhora do lado dele. Então, às vezes, não faz uma serenata de amor. Nunca fez uma serenata de amor para mim. Mas tem aquele reconhecimento dentro de si, não é? E se o senhor prefeito estiver nos ouvindo aí, quiser fazer uma serenata, o carro está à disposição. Não é aquele amante à moda antiga que manda flores. Mas eu gostaria muito. Vamos ver se daqui para frente agora ele escuta mais essas entrevistas. Ô, dona Nádia, foi assim maravilhoso o nosso bate-papo. Eu sei que a gente teria mais coisa para falar da Secretaria de Assistência Social, mas eu não vou falar hoje, porque eu gostei muito do nosso bate-papo, da nossa prosa, e eu quero deixar a questão dos trabalhos da Secretaria em aberto para a senhora poder voltar de novo, não é? Para a senhora ter esse... Porque eu convidei a senhora várias vezes para vir aqui, eu estou me sentindo honrado de ter a grande mulher que a senhora é aqui hoje, me dando a oportunidade de bater um papo, de ser entrevistada, e eu quero deixar esses trabalhos da Secretaria para a gente falar em outro momento, em uma outra entrevista, e eu sei que tem muita coisa da Secretaria para falar, porque é uma secretaria, são duas as secretarias que mais recebem pessoas para resolver questões, que é a de saúde e a de assistência social, porque as outras secretarias trabalham, né, com outros nichos, mas essas duas, ao meu ver, são a que mais tem a população entrando e saindo o tempo todo em busca de um recurso, de uma ajuda, de uma assistência, né? Então eu quero agradecer muito a senhora pela entrevista, agradecer por ter vindo aqui conceder esse bate-papo. Tenho certeza que quem ouviu amou muito, inclusive tem até alguns comentários que eu vou passar um aqui. A Rita mandou uma mensagem para a gente dizendo: parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui em nossa cidade, na APAI, olha aí, da estimulação Cotevida, e que tinha o Sopão do Bairro Peral. Foi a Rita que estava falando aqui, parabenizando a senhora por todo esse trabalho que tem sido realizado aqui na cidade. E tem outras falas que o pessoal está mandando aqui. Olha, ele mandou aqui, ó: bom dia, Ricardo, dona Nádia, excelente profissional e uma boa pessoa. Uma mensaginha Silva mandou pra gente aqui. Bola Guedes também mandou um áudio aqui, não vai dar para passar o áudio, Bola. As pessoas aqui também parabenizando. O pessoal do Cotevida, deixa eu ver o Márcio, me ajuda aqui, Márcio. Coloca esse áudio aqui, por favor, aqui do... Pode passar em frente aqui, Márcio, aqui, ó. Não, pode vir cá, Márcio, pode vir, Márcio, por favor. Coloca aqui esse áudio pra gente ver quem foi que mandou um áudio, acho que do Cotevida, a Bola me mandou aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue reproduzir no ar esse áudio aí. Solta o som. E aí, cara? Oi, Ricardo, deixa eu falar aqui. Eu vou fazer um debate. Ela devia era candidatar a prefeito para assumir o município. É uma pessoa, um cara de minutos, dona Nádia, uma pessoa boa demais. Falou, dona Nádia, um abraço. Aqui é Preto Taviano, dona Nádia. Preto Taviano, aí dizendo que a senhora queria candidatar a prefeita da cidade. Quem sabe o dia, né, dona Nádia? Não descarta as possibilidades, né? Os destinos, né? Os Deus destinos. pertence, né? É verdade. Então tá, minha querida, muito obrigado, viu, mais uma vez. Ô, Ricardo, desculpa, Pode falar. Eu demoro de falar, mas na hora que eu abro a boca... Não, fica à vontade. E o gostoso da entrevista é isso, a entrevistado tem o que falar, né? Viu? Sim, eu gostaria de, assim, quando eu ajudo as pessoas ou quando eu atendo, né, que eu faço o atendimento social, que é a assistência social, é um direito, né, do povo, é uma política pública, é um direito do povo, né, o dever do Estado assistir as pessoas em situações de vulnerabilidades através dos programas, né, e tudo. Mas eu queria colocar, assim, que eu gosto de colocar, assim, agradecer em público os gestores, né, pela sensibilidade com a causa das pessoas menos favorecidas, que são chamadas de vulneráveis, né. Todo ano eu faço um levantamento junto ao meu contador para ver o financiamento do ano que foi. E esse ano de 2023, a União, né, o governo federal, repassou para a assistência social no ano R$ 700 mil.
o governo do estado repassou 200 mil reais. Eu estou batendo, é porque eu não decorei o número quebrado, né? Não é exatamente. Viu? E a municipalidade, o prefeito repassou R$ 1.400.000. Poxa, soma o governo municipal, né? O governo municipal ofereceu mais que o governo estadual e federal juntos. Exatamente. E isso porque eu participo de um grupo, né, de secretários do COEGEMA, são secretários dos municípios da Bahia, e a gente vê assim as situações dos secretários sofridos, né? Com essa situação, né, do subfinanciamento, né, da assistência social, vem dentro do outro governo, né, no outro governo, e aqui também, né, houve poucas melhoras, precisa melhorar muito mais nesse governo, mesmo porque a gente espera desse governo uma atenção maior para a assistência social, não é isso? É uma causa que ele abraça, né? Então, esses repasses ainda estão muito longe. Para você ter uma ideia, você chega ali na Casa Vida, né? Que hoje foi repassado para a gente. Não chega a 5 mil reais, o município gasta 24 mil reais. Olha só. É uma diferença muito grande. Muito grande. Né? CRAS recebe 13, 14, 15 mil, a gente deve pagar o quê num CREAS? No mínimo uns 40 mil reais por mês. Então, outro dia eu escutei um prefeito de Barra fazendo uma colocação desse subfinanciamento dos programas dos governos federais. Não estou falando que foi só desse, não. Vem acontecendo. Tipo a merenda escolar, né? O governo não manda nem 50 centavos para uma merenda. O que vai se comprar? Nem um pão se compra hoje com 50 centavos. Pois é. Aí ele dá um aumento de 39%. Quanto é um aumento de 39% em cima de 50 centavos? Quase 20 centavos, eu já fiz a conta. Então, são essas situações. O governo gasta 60 mil e o município gasta 220 mil. E o povo pensa que chega dinheiro a rodo. Na assistência social, eu quero vir mesmo, na outra oportunidade, que eu vou colocar os valores para vocês terem conhecimento do que vem e do que o município coloca. Então, alguém fala, eu tenho direito ao aluguel social, eu tenho direito ao auxílio funeral. Você tem um direito, o governo coloca que tem o direito à lei, mas não mandou recurso. E aí? Manter o direito, mas não deu dinheiro. Então, eu quero, assim, numa oportunidade, Ricardo, para estar vindo, tá esclarecendo, que eu gosto muito de esclarecer as coisas para as pessoas ficarem sabendo. Então, eu agradeço muito aqui a Tito, João Vitor, assim, pela sensibilidade com a causa dos menos favorecidos, porque senão a gente não tinha uma assistência social a contento, né? Pelo menos dentro das nossas possibilidades. A gente está fazendo um bom serviço, não estou dizendo que está fazendo 100%, mas dentro das nossas possibilidades, com o apoio dos gestores, a gente está fazendo. E antes de... Terminando agora mesmo, viu? Fique à vontade. Eu queria colocar assim, às vezes, quando eu faço algum atendimento, né, pode ser a nível mesmo de direito, né? Ou que eu faço algum outro serviço que eu estou ajudando, assim, como cidadão que for, e eu gosto muito que as pessoas me dêem muito Deus que ajude. E graças a Deus, eu tenho recebido tanto Deus que me ajude, que eu acho que Deus tem me ajudado bastante, e eu peço muita oração para as pessoas, e graças a Deus, Deus tem procurado conduzir a nossa vida, né, no nosso trabalho, da minha família, muito grata, eu tenho muita gratidão pela minha família, minhas filhas, meus genros, minhas netas, que eu amo de paixão, assim. É coisa assim, não tem medida do amor, né? Você é uma pessoa feliz, né, dona? Graças a Deus, sou muito feliz, assim, só agradecimento a Deus, só. Graças a Deus não tenho... Assim, eu recebo muitas graças de Deus, muitas. Eu acho que eu não mereço tanto, é pela misericórdia e bondade dele, sabe? Sou muito, muito satisfeita, muito feliz. Consigo me realizar também nas pequenas coisas, entendeu? Eu não preciso estar no Canadá ou em Paris, entendeu? Eu estou falando Canadá e Paris, eu estou com duas irmãs que estão agora viajando, né? E aí ontem eu deitada no tabuleiro, aí eu botei a foto, falei, elas, uma lá em Paris, eu estou no Canadá conversando, a gente conversando, eu falei, eu estou aqui agora no tabuleiro, né? Então, às vezes eu consigo, assim, estar bem com os amigos, conversando, às vezes, eu não gosto muito de festa grande. Por exemplo, para mim é um sacrifício ir para a festa da cidade. Eu não gosto de barulho, eu gosto dos movimentos menores. Às vezes eu vou, quando as meninas chegam,
para acompanhar Tito. Mas hoje, por exemplo, as meninas já acompanham ele, já não precisam da minha presença. A senhora gosta mais de uma coisa reservada? Eu gosto mais da coisa mais, eu não gosto muito de barulho, né? Diz que é sinal de velhice, mas É eu nada. acho que É não. Sim, Ricardo, e você me colocou aí que você que sente essa paz, né? Eu agradeço, fico feliz, né? E queria colocar uma coisa assim que me deixou muito vaidosa, eu vou ser franca, eu não vou negar. Um dia eu estava ali no pátio da igreja, e aí o padre, o bispo, né, Dom Alberto, chegou, ele me chamava primeira dama. Ele falou, primeira dama, eu quero falar uma coisa com a senhora. Eu fala, Dom Alberto. A minha família sabe que eu coloquei, estou colocando pela primeira vez, mas assim em público. Ele falou, quando eu estou com a senhora e conversando, quando eu estou com a senhora, eu sinto a paz, a senhora transmite uma paz tão grande, eu não sei falar. Mas isso, acho que foi a melhor coisa que eu escutei da minha vida. Eu falo assim, por uma pessoa, né, religiosa, de uma espiritualidade, né, lá. E eu consegui isso, assim, mas isso me deixou muito feliz e eu fiquei vaidosa e orgulhosa, entendeu? Eu não sei, eu sei que eu fiquei, né? Eu vou ser honesta, é uma coisa que eu falo, assim, e fico meio, fiquei muito feliz, assim. Acho que talvez foi a maior coisa que eu já escutei de alguém, assim, para me deixar, assim, orgulhosa. Não é orgulhosa, não sei, assim, satisfeita, realizada, de escutar de um pastor, né, de uma formação, né, e ele me dizer isso. Aí eu falei com o Tito falou assim, ele não te conhece ainda. Pois é, gente, acho que eu conversei muita besteira. Então também a gente vai falar de assistência social, viu? A gente vai falar mais ainda de assistência social, viu? Tá certo. Ok, muito obrigado, viu? É um prazer também. Você também me descontraiu muito bem também, para eu não sentir assim acuada, nem fiquei nervosa, ficar à vontade. É verdade. Um bate-papo, assim, um bate-papo informal. Então, parabenizar também pela sua habilidade, né, do trabalho, como um grande locutor. Eu não deixei quase você falar. Que não, você. Era a senhora que tinha que falar hoje. Ei, Ricardo, mas eu vejo você fazendo as entrevistas e você fala muito mais, mas hoje eu não deixei. Você porque a senhora tinha muita coisa para falar. Tá bom, gente. Então, obrigado, né, a Rádio Cidade FM. Nossos agradecimentos e pedir a bênção do Divino Espírito Santo que nos ilumine, né, para essa nova jornada que a gente vai enfrentar agora, né? Tá certo. Com a graça de Deus, a gente tem orado muito para a gente acertar o caminho, né? E que Ele ilumine para que seja, né, um resultado, uma resposta boa para o nosso povo que tanto precisa, né? E que tanto precisa e que merece. Tá certo. Muito obrigado, dona Nádia. Minha gente, 11h50.